até mesmo os momentos que a intenção é só que alguém olhe para mim, para que na sequência eu possa dar aquela aula, até isso tem que passar pelo planejamento. Então a gente pensa muito numa aula como início, como algo que tem início, meio e fim, abrindo o livro e vendo o que vem na sequência de quê. Mas acho que o que eu aprendi com vocês e tento aplicar dentro desse contexto é que eu preciso planejar exatamente os momentos de retenção, momentos de relaxamento, os momentos de tensão. E eu gosto muito de incluir na aula momentos que envolvem alguma emoção ali. Por exemplo, na semana retrasada eu estava dando aula sobre o universo, né? Eu sou professor de física, a gente estava falando sobre Isaac Newton e a gravitação. E foi engraçado, a turma era uma turma pequena, tinham 6 alunos e os 6 estavam no celular. Eu comecei a aula, eu fui lá para frente, eu acendi a luz, eu dei um bom dia, aquele primeiro bom dia que ninguém responde. Eu aprendi a parar de dar bom dia, agora eu falo, me dá um bom dia aí. Aí eles olham para mim, me dão um bom dia, mas todos voltaram pro celular. Aí eu falei assim, em sala, gente, 100% dos meus alunos agora se encontra mexendo no celular. Eles meio se constrangeram, né? Só que eu já tinha planejado uma, que eu adoro. Como era uma aula sobre o universo, eu fui lá para trás, apaguei a luz da sala, fui lá para frente, onde o projetor estava projetando sobre mim, né? Tava o tema da aula. E eu passei o próximo slide, que era o quê? Uma tela preta. E ficou um breu na sala de aula. Tá, ainda dava para ver o celular, eles deviam continuar mexendo, talvez até de forma mais confortável. Mas aí eu passei o próximo slide, que ele é o quê? É uma bola branca no meio do slide. E olha, é uma tela preta com uma bola branca, mas com alguém ali no meio é um holofote, né? Então, naquele momento, eu coloquei um barulho, eu entrei no YouTube, busquei barulho de holofote sendo ligado em teatro, plá, aquele barulho, e tava ligado na caixa de som. E a galera que não tava me dando atenção, de repente, cara, apareceu um holofote ali, fez um barulho e todo mundo virou para prestar atenção. Vamos lá, eu tava improvisando ali? De maneira nenhuma. Tudo que eu tava fazendo ali estava dentro do planejamento. Eu não contava uma falta de atenção tão grande, porque ninguém estava olhando para minha cara. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, a grande resposta vem do planejamento. E, claro, em algum momento, eu tive essa ideia, talvez dando aula, e em casa, revendo a aula, me surgiu ali a intenção de produzir esse artifício. O que eles aprenderam da aula no momento em que eu acendi o holofote ali? De física, nada. Mas eu usei um artifício de entretenimento. Agora eles estão prestando atenção. Aí era a hora de começar a falar. Aí nessa hora, eu passo o slide ali, e o que era preto vira um céu estrelado. Eu faço uma pergunta. Alguém já foi a algum lugar aí que tinha um céu incrível? E, cara, todo ser humano tem algum fascínio pelo céu. E eu até faço a pergunta, cara, se você não se interessa pelo céu, você nem é um ser humano. E de repente aquela bola vira uma lua, e você já prestou atenção na lua quando ela é cheia, e pô, você já foi aonde que o céu era incrível? Ah, eu fui ao deserto do Atacama, nossa, que incrível. Puxando aqueles assuntos. E em nenhum momento ali eu estava dando aula de física, mas estava dando aula de física, porque a gente vai falar sobre a distância das estrelas, a gente vai falar sobre a própria lua, sobre as distâncias, sobre as velocidades, sobre os conceitos que estão ali engajados. E o que foi aquilo ali? Aquilo ali foi planejamento em cima. Eu parei um tempo da minha vida para planejar um motivo para as pessoas olharem para mim. E acho que, compreendendo o que o Ferrão disse para mim, né, lá atrás, com relação ao entretenimento, essa é a minha visão de entretenimento. Não esse momento só, mas o conjunto desse momento com o que veio depois, que era a aula propriamente dita. E a gente é muito defensor dessa emoção, desse audiovisual a favor do interesse do aluno, porque muito, muito provavelmente o tempo vai passar e ele vai esquecer daquela aula. Ele vai esquecer até dos conceitos que a gente ensinou, se ele não aplicar na vida dele, se aquilo realmente não for relevante. O cérebro é inteligente bastante para esquecer tudo, né, e prestar atenção em outras coisas mais importantes.